eu escrevi a cartinha para a congregação, me dissociando. Eu não fui desassociada, eu me dissociei. E o meu marido também, porque eu sou casada, meu marido também. Graças a Deus, não que nós despertamos assim no mesmo tempo, mas foi interessante o processo do nosso despertar. Por quê? Já que eu entrei nesse assunto, eu vou falar logo por que foi interessante esse processo de despertar. O primeiro vídeo que eu assisti, o ano de 2024 pra mim foi o pior ano da minha vida. Só o pior ano da minha vida. Porque eu tive uma depressão muito profunda, né? Eu tive uma crise depressiva muito grande nesse ano, em que eu até pensei em ir de base, eu até pensei em acabar com a minha, vocês sabem, né? Com o que me faz respirar. E foi muito difícil, porque foi um ano de muito sofrimento. E mal sabia eu que eu já estava, já tinha me tornado, já estava ali em processo de PIMO, né? Pra quem não sabe, PIMO é um termo em inglês, que significa fisicamente dentro e mentalmente fora. O que isso significa? Significa que eu estava fisicamente pertencendo à religião, dentro das Testemunhas de Jeová, mas mentalmente eu já não me identificava como uma testemunha de Jeová. Mentalmente eu já estava fora. Por que eu falo isso? Porque o meu processo de despertar, ele foi acontecendo aos poucos. Começou há muitos anos atrás, quando eu assistia algum documentário falando sobre seitas na Netflix. Por incrível que pareça, assim, os documentários, eles são bem... Eu acho que são muito importantes esses documentários que a Netflix produz e que continua produzindo. Inclusive saiu um agora muito interessante, que assim, quando eu assisti, me deu muitos gatilhos aquele documentário. E olha que é com base na ficção, né? É uma ficção, mas eles fazem uma coletânea ali de tantos elementos que eles usam na série, que ficou assim... Me deu muitos gatilhos, gente, confesso, quando eu servia como testemunha de Jeová. Então, assim, quando eu assistia qualquer documentário falando sobre seitas, me dava um certo gatilho. Mas sabe quando você não quer acreditar? Sabe quando você duvida? Eu ficava assim, mas será? Será que isso mesmo? Não é possível. Não é possível que eu participo de uma seita. Eu duvidava. Eu entrava em conflito com a minha mente, com o meu raciocínio lógico. Eu não queria acreditar que eu participava de uma seita. Então, eu sempre conflitava. Então, assim, começou assistindo as séries da Netflix. Até que, em 2024, nessa crise depressiva que eu tive, um certo dia, nessa fase, eu já estava desempregada, porque eu fiquei desempregada a partir do mês de agosto, porque eu tive um burnout, e eu pedi para sair da empresa onde eu trabalhava. Eu pedi demissão da empresa, porque eu não tinha mais condições de trabalhar, então eu pedi demissão. Então, depois que eu pedi demissão, as coisas foram piorando, as minhas crises foram ficando muito mais fortes ali, né? Eu vegetava nessa época, eu só levantava para ir no banheiro e comer. Eu não fazia mais nada, só levantava para ir no banheiro e comer quando eu sentia fome, porque na maioria das vezes eu nem sentia fome. Enfim, gente, eu não quero entrar muito em detalhes aqui para não dar gatilho em vocês, nas pessoas que vão assistir esse vídeo, tá bom? Mas então, o que aconteceu?
Aconteceu que eu assistia muito YouTube. Eu sempre tive esse hábito de assistir YouTube, sabe? Porque eu acho que o YouTube tem muita coisa boa, tem muito conteúdo, você aprende muito. Então, eu consumia muito YouTube, sempre consumi. Até que um certo dia eu me deparei com... Agora, eu não lembro se eu pesquisei sobre as Testemunhas de Jeová no YouTube, porque quando você pesquisa vem um monte de coisa pra você. Agora eu não vou lembrar, sendo sincera, se eu pesquisei ou se apareceu, se o algoritmo me mostrou algum conteúdo sobre ex-testemunhos de Jeová. Só sei que o primeiro vídeo que eu vi foi do Adriano. O Adriano, ele é conhecidíssimo aqui no YouTube. O canal dele, se eu não me engano, é Adriano, a voz dos que não falam, ou a voz dos que não podem falar. É algo assim, tá, gente? Eu não vou lembrar ao certo. Mas o meu primeiro contato com um vídeo de uma ex-testemunha de Jeová foi no canal do Daniel Gontijo, Gotijo, algo assim, o nome do canal. Ele eu não sei se ele é psicanalista ou psicólogo, eu só sei que ele faz um trabalho maravilhoso aqui no YouTube, ele entrevista vários ex-membros de várias religiões diferentes e ele conduz a entrevista de uma forma muito respeitosa mesmo. Eu gosto muito da forma como ele conduz as entrevistas dele, então eu acho maravilhoso o trabalho dele, acho importantíssimo, e foi através do canal dele. E assim, comecei a assistir o vídeo do Adriano, e, gente, sinceramente, aquele vídeo ali mexeu muito comigo, me impactou muito, assim, diretamente. Eu chorei assistindo aquele vídeo, porque assim, eu assisti aquele vídeo de madrugada. Podia assistir esse tipo de conteúdo durante o dia, porque eu sou casada, como vocês sabem, né? E o meu marido dormia do meu lado. Então eu não podia dar bandeira. Então eu assisti esse vídeo, esse conteúdo no celular, de madrugada, enquanto meu marido estava dormindo. Então ele não soube que eu estava assistindo esse tipo de conteúdo. E assim, foi o primeiro contato com um vídeo, com um relato de uma ex-testemunha de Jeová que eu tive. E assim, eu não me senti contente, não me contentava em acreditar só no que ele falava ali. Ele dizia, olha, eu tenho provas, tudo que ele fala, eu tenho provas, eu posso provar. Eu posso provar o que eu tô falando. E eu achei isso muito interessante. Ele realmente provou. Ele não provou, mas ele falou, pesquisa aí. Vai lá na fonte. Vai lá no site oficial. Vai no Google aí, pesquisa pananã, tal coisa aí. E eu fui. Eu fui atrás, eu pesquisei. E pra minha surpresa, bateu. Tudo que ele falou tava batendo certinho com o que ele falou. Então assim, gente, imagina o impacto. Eu fiquei muito chocada. Sério, eu fiquei extremamente chocada com tudo que eu descobri naquela noite, porque foi uma noite muito específica. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito assustada também, né? Porque você entra num estado assim muito estranho. Eu não sei nem explicar. O choque é tão grande que você fica em estado de choque. Eu acho que essa é o verdadeiro estado em que a pessoa fica. A pessoa fica em estado de choque, literalmente. Então, eu fiquei em estado de choque, mas eu fui dormir, assim, nossa, meu Deus. Ai, gente, só de lembrar já me dá um embrulho no estômago de novo. Já volta toda aquela sensação de tudo que eu senti, de tudo que eu... Ai, meu... Então, só de lembrar já volta toda aquela sensação de tudo que eu senti ali naquele dia, né? Com essa descoberta. Então, passou-se alguns dias, quer dizer... Ai, gente, agora eu não vou lembrar exatamente, assim, quanto tempo passou. Mas eu lembro que
Não demorou muito, eu contei pro meu marido, eu não me aguentei. Eu contei várias coisas, assim, tudo que eu descobri eu contei pra ele. E assim, ele ficou muito impressionado também, mas não foi o suficiente pra ele, né? Pra ele tomar uma decisão de, então vamos sair dessa religião, é uma seita, sabe? Chegar à conclusão de que realmente era uma seita. Ele me ouviu, ele ficou muito assustado, eu fiquei muito assustada, mas depois disso eu até parei de ficar assistindo esse tipo de conteúdo no YouTube, tentei voltar para as minhas atividades normais lá dentro, campo, reunião, procurei os anciões para conversar, não para conversar sobre isso, tá? Não para conversar sobre isso, eu procurei os anciões para poder contar o meu problema, o que eu estava passando ali com respeito à depressão, né? Porque eu lembro que eu tinha uma grande dificuldade, eu estava tendo uma grande dificuldade de assistir reunião presencialmente, então na maioria das vezes eu assistia pelo Zoom. Como eu estava tendo uma crise depressiva, né, eu comecei a ter fobia social. Eu comecei até a ter fobia social, então assim, até para sair na rua, eu tinha medo de sair na rua. E às vezes, o que acontecia? Às vezes, eu precisava sair, ir para algum lugar, um shopping, comprar alguma coisa, sei lá, qualquer lugar no mercado. Eu me arrumava, veja bem, eu me arrumava, eu começava a me arrumar para poder sair, começava a me arrumar, só que simplesmente não conseguia. Quando chegava na hora de sair de casa, eu não conseguia. Eu começava a chorar, eu tinha uma crise de pânico e não conseguia sair de casa. Tanto é que teve uma vez que eu perseverava. Eu fui, eu me arrumei e fui pra reunião. E quando cheguei na reunião, no final da reunião, eu comecei a ter uma crise de pânico no fim da reunião. Comecei a passar mal no fim da reunião. Pra vocês terem uma noção do estado em que eu fiquei, né? Do estado em que eu estava já ali naquele momento, né? E mal sabia eu que o pior estava por vir. Mal sabia eu. Eu fui procurar os anciões para poder falar sobre como eu me sentia, né, com relação à depressão e tudo mais. E começou a acontecer uma situação muito estranha comigo, que durou aí meses, né, até eu perceber o que realmente estava acontecendo. Quando você combina uma visita de pastoreio com um ancião, na verdade são dois anciãos, né? E como eu era casada, a visita de pastoreio é sempre ao casal. Deu uma bomba aqui. A visita de pastoreio é sempre com o casal. E eu vou ter que acender uma luz aqui. Infelizmente a minha luz do pôr do sol maravilhosa acabou, então eu tive que ligar o ring light. Ring light velho aqui, porque a única coisa que eu tenho é a minha beleza, o meu celular e um ring light velho. Olha que legal. A gente trabalha com as armas que a gente tem. Trabalhamos com as armas que nós temos. Então, voltando ao assunto, né, que é um assunto mais sério, eu nunca imaginei passar por isso dentro da religião das Testemunhas de Jeová. Eu realmente fiquei assim, incrédula, sabe? Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu não queria acreditar que eu estava passando por isso. Que foi um assédio. É isso mesmo, um assédio. Um assédio moral. Não chegou a ser um assédio sexual, se bem que estava quase. Faltava pouco para chegar, faltava isso aqui, ó, para chegar num assédio sexual. Então, eu vou contextualizar. Os dois anciãos que fizeram a visita de pastoreio comigo e com meu marido, um deles era um amigo
Na verdade, os dois, eu considerava os dois como amigo, né? Porque nós éramos irmãos ali, congregando na mesma congregação, né? Só que um deles era casado com uma das minhas melhores amigas, que tá lá dentro ainda. Só que o outro, assim, eu considerava um amigo, mas não tinha aquela proximidade toda. Ele chamava mais o meu marido de amigo. E assim, era uma coisa com o meu marido, era amigo pra cá, amigo pra lá, mas enfim. E pra contextualizar, mais uma vez, ele era um pouco mais velho, tá bom? Ele já tinha aí na casa dos seus 50 e poucos anos. Não sei exatamente a idade dele, mas ele já tinha mais de 50 anos. E o outro, que também participou da nossa visita de pastoreio, que era nosso amigo meu e do meu marido, ele era mais jovem, mais na minha faixa etária e na faixa etária do meu marido. Na faixa etária que eu digo, na faixa ali dos 30 e poucos anos, né? E ele era uma pessoa de confiança minha. Ele ainda é uma pessoa de confiança, só que como nós saímos, né, nós deixamos de ser testemunho de Jeová. Quando você toma essa decisão, você automaticamente você se afasta das pessoas que ficam, dos amigos que ficam lá dentro, porque eles não podem se falar com você, eles não podem se associar com você. Você é visto como um apóstata. Você é visto dessa forma lá dentro por eles, né? Se bem que nem apostasia não tem nada a ver com isso, mas enfim. Eles te consideram como apóstata, então os amigos que ficam lá dentro, né, são aconselhados, na verdade proibidos, essa é a palavra, eles são proibidos de falar, de manter contato, a não ser que a pessoa queira manter contato, assim. Se os meus amigos que estão lá dentro quiserem falar comigo, quiserem manter contato comigo, eu estou aberta a continuar tendo amizade com eles e a manter contato com eles. Se bem que eu acho que isso é muito difícil disso acontecer. Então, assim, eu perdi todo mundo. Todas as minhas amizades que eu fiz, toda a minha vida, tudo girava em torno das Testemunhas de Jeová, do grupo das Testemunhas de Jeová. Então, assim, a partir do momento que eu e o meu marido, nós tomamos a decisão de sair, de deixar de ser testemunho de Jeová, nós somos ostracizados. É isso que acontece. Nós somos excluídos. Acontece a tal morte social, né? Morte social que eu digo entre aspas, porque não é uma morte de um modo literal, né, gente? Mas morte social porque é como se você tivesse deixado de existir. Para eles te tratam como se você realmente tivesse morrido, como se você tivesse deixado de existir. Então, assim, só esse processo de deixar de ser testemunho de Jeová é um processo muito difícil. Quem, assim como eu, tinha amizades lá dentro e todo o seu vínculo social lá dentro, sabe do que eu tô falando e sabe pelo que eu tô passando. Você vai me entender porque você sabe o quão difícil é. Então, assim, voltando lá o assunto do assédio, né? Foi algo que foi acontecendo assim, foi feito de uma forma muito sutil. Não foi feita de uma forma escancarada. Foi feita de uma forma muito sutil. Mas aconteceu, tá? Mas eu sei que só isso é motivo suficiente para, digamos assim, como eles falam, você enfraquecer na fé e se afastar de Jeová. Só isso já seria motivo suficiente, mas não foi só por isso. Não foi só por isso que eu e o meu marido chegamos a essa decisão de sair de fato, né? De deixar de pertencer. Mas eu vou ter que parar por aqui de novo, porque eu tô com um probleminha no meu celular. O meu celular tá com muito pouco espaço para vídeo, então eu tenho que fazer aos poucos, né, os conteúdos e enviando os conteúdos ali aos poucos pro YouTube, por causa desse problema de memória no meu celular, mas eu
Espero que isso se resolva em breve, né? Que eu ganhe muitos seguidores, muitas visualizações aqui no YouTube, muitos seguidores, que cresça, que seja monetizado em breve para que eu possa comprar um novo celular e possa melhorar o meu conteúdo, produzir conteúdos ainda melhores aqui para vocês, pro YouTube, tá bom? Eu tenho muita coisa para falar, muita história para contar e o meu canal, ele vai ser focado nisso, não só na minha história, no meu passado, porque eu não quero viver na sombra do meu passado, muito pelo contrário, eu quero seguir em frente com a minha vida. E eu tô contando isso, como foi viver lá dentro, porque infelizmente é algo que faz parte da minha vida, faz parte da minha história, faz parte de quem eu sou hoje, né? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Então, assim, vou ficar por aqui. Mais uma vez eu peço pra você, pra quem puder aí, por favor, compartilha com quem você quiser compartilhar, curte, comenta, vamos trocar uma ideia aí nos comentários, vai ser troca de experiências no comentário, tá bom? Nos comentários, se você se identificou com esse conteúdo, se você, assim como eu, está passando por isso, né? Se quiser falar comigo, entrar em contato comigo, eu me coloco à disposição para falar com qualquer pessoa que queira falar comigo, tá? Entrar em contato. Estou aqui para ajudar a quem quiser, né? De acordo com as minhas possibilidades. O que eu puder fazer, eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer por você, por todos, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima. Um beijo e tchau, tchau.